O cessar-fogo de 72 horas entre o Exército e paramilitares no Sudão não foi respeitado. Segundo um representante da ONU no país, novos ataques aéreos e explosões foram registrados em diferentes áreas da capital Khartoum. Testemunhas ainda afirmam que o Exército bombardeou veículos das forças de apoio rápido, que responderam com tiros de metralhadoras. O cessar-fogo de 3 dias havia sido anunciado pelo secretário de Estado americano na segunda-feira, depois de negociações intensas entre as partes. Os confrontos começaram no dia 15 de abril. Até o momento, mais de 450 civis morreram e 4.000 ficaram feridos. Confrontos no Sudão continuam mesmo depois dos dois grupos que disputam o território fecharem um acordo de cessar-fogo de 72 horas. Uma parte dos brasileiros que estavam no país deve chegar ao Brasil amanhã. Depois de escaparem para o Egito, já em segurança, os atletas jogaram bola com algumas crianças. Eles chegaram à capital Cairo às 9 da manhã desta quarta-feira e publicaram em uma rede social uma mensagem com a expectativa de retorno ao Brasil. Uma saga que começou no domingo. Deus é fiel, vai dar certo. Partiu! No caminho até o país vizinho, alguns brasileiros ficaram sem os documentos. Para quem achou que ia dormir no hotel, conseguiram perder nosso passaporte, dos brasileiros. Eles fugiram em um ônibus fretado pelo time Al-Merrikh. 9 brasileiros, entre jogadores e comissão técnica, foram contratados pelo clube e chegaram ao Sudão em 14 de abril. No dia seguinte, teve início o conflito armado entre o exército e um grupo paramilitar. Os dois já atuaram juntos em um golpe de Estado e agora disputam território. O grupo de brasileiros está acomodado em um hotel ao lado do aeroporto do Cairo. O retorno é organizado pela Embaixada Brasileira no Egito. Eles devem chegar ao país nesta quinta-feira, 3 por São Paulo e 6 pelo Rio de Janeiro. O conflito no Sudão já deixou mais de 500 mortos e 4.000 feridos. Bairros da capital Khartoum ficaram completamente destruídos por causa dos confrontos. No Conselho de Segurança da ONU, o secretário-geral Antônio Guterres voltou a pedir para que os generais à frente dos dois grupos em conflito respeitem o cessar-fogo de 72 horas para evitar mais mortes de civis. Enquanto isso, muita gente tenta escapar do país. Um navio levou quase 1.700 civis de 50 nacionalidades diferentes para a Arábia Saudita. A Alemanha concluiu a retirada de cidadãos do país. Um avião do Reino Unido resgatou 300 britânicos. E uma aeronave francesa tirou do Sudão 200 pessoas, entre franceses e outras nacionalidades. O diálogo e a negociação são o único caminho para a paz. Foi o que o presidente chinês Xi Jinping disse ao colega ucraniano Volodymyr Zelensky nesta quarta-feira, no primeiro diálogo entre os dois desde o início da ofensiva russa. Em uma coletiva de imprensa, funcionários do Ministério das Relações Exteriores da China leram os principais pontos da conversa. Com o pensamento racional e as vozes agora em ascensão, é importante aproveitar a oportunidade e criar condições favoráveis para a solução política da crise. Zelensky confirmou em um tweet que teve uma conversa longa e significativa com um colega chinês, que, segundo Pequim, foi realizada por iniciativa de Kiev. Após a ligação, o presidente ucraniano anunciou a nomeação de um embaixador no gigante asiático, cargo vago desde fevereiro de 2021. Por sua vez, a China anunciou que vai enviar uma delegação à Ucrânia para buscar uma solução política para o conflito. A Rússia saudou os esforços de Pequim, mas censurou Kiev por rejeitar qualquer iniciativa que busque uma solução política e diplomática para a crise. Em visita à Colômbia, o alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, expressou seu desejo de que esta conversa telefônica seja um primeiro passo para que a China desempenhe um papel e para convencer a Rússia a parar com sua agressão. Na guerra travada contra a Rússia, o apoio da Organização do Tratado do Atlântico Norte tem sido crucial para a manutenção da resistência ucraniana. Nesta quinta-feira, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, detalhou em números o aporte militar. Overall, through the contact group led by the United States, NATO allies and... Por intermédio do grupo de contato liderado pelos Estados Unidos, aliados e parceiros da OTAN forneceram um apoio sem precedentes à Ucrânia. Mais de 98% dos veículos de combate prometidos já foram entregues. Isso significa mais de 1.550 veículos blindados, 230 tanques e outros equipamentos, incluindo grandes quantidades de munição. And other equipment, including vast amounts of ammunition.
Segundo Stoltenberg, o volume de entregas deixa a Ucrânia em uma posição muito forte para continuar recuperando o território. O secretário-geral da OTAN disse ainda que a aliança estará com a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Stoltenberg acrescentou que durante a cúpula da OTAN em julho na Lituânia, a organização pretende expandir seu apoio a Kiev com um plano de apoio por vários anos. Uma cena que já virou rotina. Milhares de pessoas das mais variadas nacionalidades fazem fila em Porto Sudão, cidade sudanesa às margens do Mar Vermelho, à espera de navios que as levem para fora do país africano, palco de um grave conflito interno desde o último dia 15. Há pessoas de todas as nacionalidades, de todas as comunidades árabes e muçulmanas. Vamos para a cidade de Jeddah, na Arábia Saudita. Nós vivemos em Khartoum. A situação está péssima, mas graças a Deus conseguimos fugir. Só queremos ir para Jeddah ou para a Síria e sair do Sudão de forma segura. Mesmo com o cessar-fogo de 72 horas em vigor desde a madrugada de terça-feira, os conflitos não param de acontecer. Imagens gravadas nesta quinta-feira mostram fumaça no céu da capital Khartoum, a poucas horas de trégua entre o exército e os paramilitares das forças de apoio rápido expirar. O general Abdel Fattah al-Burhan, comandante do exército e líder de fato do Sudão, disse que aceitaria negociar uma extensão da trégua. Já as forças de apoio rápido não se manifestaram sobre essa possibilidade. Além de Khartoum, a violência arrasa outras partes do país, em particular Darfur, na região oeste. O conflito provocou uma fuga em massa e agravou ainda mais a crise nesta nação, que tem 45 milhões de habitantes e é uma das mais pobres do mundo. De acordo com o Sindicato de Médicos, 14 hospitais foram bombardeados e outros 19 foram esvaziados porque estavam sob ataques. Em meio ao cenário de caos, centenas de detentos fugiram de 3 prisões, incluindo da penitenciária de segurança máxima de Kober, onde estavam presos ex-funcionários de alto escalão do regime deposto de Omar al-Bashir. As Nações Unidas informaram que os países vizinhos já receberam dezenas de milhares de refugiados, em particular Egito e Etiópia. De acordo com o Ministério da Saúde do Sudão, ao menos 512 pessoas morreram, incluindo 5 trabalhadores humanitários, e mais de 4.100 ficaram feridas desde o início dos confrontos. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou a expulsão de 10 diplomatas noruegueses nesta quarta-feira. A decisão é uma resposta à mesma medida aplicada pela Noruega contra 15 funcionários da Embaixada de Moscou em Oslo por espionagem. A Rússia expressou seu forte protesto contra a expulsão de diplomatas russos pela Noruega, que por sua vez descreveu como um ato hostil que piora ainda mais as relações bilaterais. As relações entre Rússia e Noruega se deterioraram consideravelmente desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro do ano passado. Embora não seja um membro da União Europeia, a Noruega adotou quase todas as sanções do bloco contra a Rússia. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden recebeu o presidente da Coreia do Sul na última quarta-feira, encontro serviu para anunciar um acordo de cooperação de defesa entre os países. O repórter Luca Bassani, nosso correspondente internacional, traz as últimas informações. Inclusive, eles estudam uma espécie de ultimato à Coreia do Norte. É isso, Luca? Bem-vindo. Exatamente, Thiago. Bom dia a você, boa quinta-feira a todos que nos acompanham. Em visita oficial, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, visitou o presidente Joe Biden e permanecerá lá pelos próximos 6 dias. A visita ela é bastante extensa e tem um aspecto histórico também, falando sobre a Guerra das Coreias, que acabou em 1953, portanto completa também um jubileu. E é essa guerra que seria fundamental para a formação da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, com 2 regimes totalmente diferentes. Os Estados Unidos anunciaram então conjuntamente uma aliança ainda maior no aspecto militar e prometeram que proverão a defesa necessária para os sul-coreanos e todos os aliados da região da Ásia-Pacífico, caso seja necessário, até mesmo utilizando armas atômicas. Essa é uma mensagem para o governo de Kim Jong-un, que tem utilizado os últimos meses para realizar vários testes com mísseis balísticos
e também tem cada vez mais investido na sua indústria bélica. Inclusive os Estados Unidos, que já ampliaram a sua presença não só na Coreia do Sul, mas também perto do Estreito de Taiwan, relacionado às questões chinesas, nas Filipinas e no Mar do Japão, disse que um dos submarinos nucleares que tem a capacidade de carregar ogivas nucleares farão também visitas esporádicas próximos da Coreia do Sul, em uma mensagem cada vez mais direta ao governo de Pyongyang, dizendo que caso aconteça qualquer tipo de ataque, os americanos não hesitarão de utilizar todos os meios necessários para, inclusive, acabar com o regime da Coreia do Norte. Nós vemos que essa viagem continuará nos próximos dias e muito provavelmente deverá também já ter algum tipo de resposta, ou por parte dos norte-coreanos, através da sua diplomacia, ou com novos testes, ou até mesmo na China, que indiretamente está sendo acusado, ou até mesmo sendo trazida para esse tema, após os diversos testes militares realizados pela aeronáutica e marinha chinesa durante as últimas semanas. Pequim criticou a declaração do presidente americano Joe Biden e do seu colega sul-coreano Yoon Suk-yeol de que Pyongyang enfrentaria o fim de seu regime caso utilizasse seu arsenal nuclear. Nesta quinta-feira, o governo chinês afirmou que Washington e Seul deveriam evitar o caminho de um confronto com a Coreia do Norte. Quero enfatizar que a questão na Península da Coreia é muito mais complexa e delicada. Todas as partes devem mergulhar fundo na situação e desempenhar um papel construtivo na promoção de uma solução pacífica, uma solução política por meio do diálogo e consulta, em vez de provocar deliberadamente tensões, provocar confrontos e fazer ameaças. Reunidos em Washington, o americano Joe Biden e o sul-coreano Yoon Suk-yeol afirmaram que se a Coreia do Norte atacasse a Coreia do Sul ou os Estados Unidos, a resposta seria devastadora. As duas partes também anunciaram que o escudo de segurança americano para a Coreia do Sul será reforçado diante dos testes de mísseis da Coreia do Norte, país que possui armas nucleares. O governo chinês condenou a declaração ao afirmar que Washington ignorava a segurança regional e insistia em explorar o tema na península para criar tensão. O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan lembrou nesta quinta-feira o Paraguai do longo relacionamento entre os dois lados no momento em que o país sul-americano se prepara para ir às urnas. Recentemente, o candidato presidencial da oposição, Efraim Alegre, disse em entrevista à France Press que, se vencer, vai mudar as relações diplomáticas oficiais com a China. Pequim não reconhece a independência de Taiwan e chama a ilha de território rebelde. Taiwan e Paraguai têm uma relação de longa data. Há frequentes visitas de Estado e intercâmbios entre o nosso povo. Nos últimos anos, houve um aumento constante nos negócios bilaterais. Nós nos tornamos um dos maiores mercados de exportação bovina e suína do Paraguai. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Taiwan ainda pediu que o candidato à presidência não se deixasse levar por promessas superficiais de Pequim. Apesar do histórico de proximidade, para Alegre, as relações com Taiwan significam a perda de um dos maiores mercados mundiais, a China. O líder de oposição disputa a presidência do Paraguai pela terceira vez com uma ampla coalizão de centro-esquerda. Os paraguaios votam em eleições gerais no próximo domingo. O presidente americano Joe Biden e seu colega sul-coreano Yoon Suk-yeol alertaram nesta quarta-feira a Coreia do Norte que, se atacar, será o fim do regime, pois vão responder inclusive com armas atômicas. Um ataque nuclear da Coreia do Norte contra os Estados Unidos ou seus aliados é inaceitável e resultará no fim de qualquer regime que tome tal ação. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul adotaram nesta quarta uma declaração de Washington para reforçar consideravelmente a cooperação na área de defesa, inclusive a nuclear, através de consultas mais estreitas. Os Estados Unidos vão fortalecer o guarda-chuvas de segurança para tranquilizar seu aliado sul-coreano, enquanto a Coreia do Norte efetuou um número recorde de disparos de mísseis balísticos este ano. A mensagem também se dirige à China, considerada pelos Estados Unidos seu principal desafio estratégico para as próximas décadas.